Verifique o quórum suficiente para iniciar os trabalhos. Assim, sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Declaro aberta a 9ª reunião ordinária de 2018. Passa a palavra à diretora legislativa. Boa noite a todos. Fiquemos em pé e façamos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Declaro aberto o pequeno expediente, hoje cumprido o inciso 4 do artigo 132 do Regimento Interno. Faculta aos senhores vereadores o oferecimento de indicações que serão verbais, devendo ser entregue por escrito à senhora diretora legislativa, para o devido procedimento. Sidney? Boa noite. Michel? Boa noite, não tem indicação. Jéssica? Sem indicações. Jean? Sem indicação. Eu gostaria de indicar o senhor esqueci o nome, excelentíssimo prefeito Ademilson para providenciar o selo SIM para o nosso município de Senador Amaral. Isso aí está faltando. E acho que é só isso mesmo. Leandro? Boa noite, hoje não tem indicação. Boa noite, hoje também não tem indicação. Leandro? Boa noite, tem indicação. Eu queria reforçar, o Giovanni falou que está dando andamento, mas como eu prometi para os professores que eu ia falar, sobre verificar o negócio das férias prévias dos professores e a prestação de conta do FUDEC. Só isso. Dou ciência a todos os vereadores que a Câmara recebeu a correspondência da Prefeitura Municipal do Senador Amaral, que recebeu o projeto de resolução de número 11 de 2018 e os projetos de lei de número 11, 12 e 13 de 2018. Ofício de número 81 de 2018, do senador Amaral, Minas Gerais, 6 de julho de 2018, ao senhor, dizemos senhor Gabriel Fernando Brandão Bissassi, assunto, informação fácil. Ilustríssimo senhor, cumprimentamos cordialmente. Viemos por meio deste informar esta igreja, casa, que a Prefeitura de Senador Amaral está realizando as obras de calçamento abaixo listadas, realizadas com emendas parlamentares. Rua Diogo José de Almeida, Rua Nair Rezende Eiras, Rua Sebastião Alves de Rezende, Rua Joaquim Lucindo, Rua José F. Moreira, Travessa Juvenal Ferreira, Travessa José Jacinto, continuação da Rua José Jacinto, Travessa João Bento, Rua João Silvério, Travessa Roberto de Rezende, Rua José Lopes de Paiva, Ponte Segura, continuação da Rua Benedito Ferreira de Melo, Ponte Segura, realizadas com recursos próprios. Rua José Sabino, Senador Amaral, continuação da Rua Geraldo Júlio, Senador Amaral, Rua Maria Silvério de Castro, Ponte Segura, Rua da Pracinha. Informamos que tais obras são frutos de emendas parlamentares dos deputados Ulisses Gomes e Tiago Ulisses, e demais provenientes de recursos próprios advindos das economias que estamos conseguindo graças às medidas administrativas tomadas visando sempre melhoria para a população amarelense. Ressaltamos que continuamos contando com vosso empenho e apoio nesta caminhada em prol do senador Amaral. Retiramos nossos protestos elevados, apreços e considerações. Agradecemos e nos colocamos à disposição para diminuir qualquer dúvida. Atenciosamente, Ademilson Lopes da Silveira, prefeito municipal. Projeto de resolução de número 11 de 6 de maio de 2018, concede revisão geral anual aos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Senador Amaral e dá as providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Senador Amaral, no uso das suas atribuições regimentais e legais, confere
requerida pelo regimento interno da Casa. Submete à apreciação do plenário o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo do município de Senador Amaral, autorizando a conceder revisão geral anual aos servidores, nos limites estabelecidos por esta lei. Artigo 2. O valor da recomposição trato no artigo 1º será de 2%, a incidir sobre a remuneração bruta do provento. Artigo 3º. Fica concedido reajuste de R$ 50 no vale alimentação. Artigo 4. A recomposição que trata esta lei, para todos os efeitos, terá como base o dia 1º de maio de 2018. Artigo 5. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Segue para apreciação e votação dos novos eleitos, vereadores. Sala das sessões, 6 de maio de 2018. Gabriel Fernando Brandão, presidente. Jean Geraldo da Silva, vice-presidente. Leandro Ferreira de Rezende, secretário. Justificativa. O presente projeto de resolução tem por finalidade conceder revisão anual do salário dos servidores da Câmara Municipal de Senador Amaral, sendo que tal garantia encontra previsão na Constituição da República, além de que segue os índices aplicados pelo município para servidores municipais, atendendo, portanto, ao princípio da isonomia. Contamos com a colaboração dos novos colegas. O vereador Gabriel Fernando Brandão Sassi, no uso das suas atribuições regimentais, apresenta ao plenário o seguinte projeto de lei. Projeto de lei de número 11. Institui a área de segurança nas ruas de escolas municipais, estaduais, de creche e da outras providências. A Câmara Municipal de Senador Amaral, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a lei orgânica municipal, faz que o plenário aprove o remetente ao chefe do Poder Executivo para a sanção a seguinte lei. Artigo 1º. Todas as ruas nas quais estão localizadas as estradas, principais escolas municipais e creches municipais no âmbito do município de Senador Amaral, Minas Gerais, passarão a ser área de segurança, assim definida nesta lei. Artigo 2. Nas ruas denominadas áreas de segurança, ficará o Poder Executivo Municipal por meio de respectivas responsáveis pela escola e creche, obrigado a impedir o trânsito de veículos, sendo que as ruas deverão ser fechadas concorrentes no horário de entrada e saída de alunos durante o ano letivo. Artigo 3º. Os veículos de transporte escolar, desde que devidamente sinalizados, poderão trafegar pelas ruas de segurança no horário mencionado. Artigo 4. A tentativa de ultrapassar as correntes, assim como a transgressão das barreiras, implicará da infrator uma multa de valor de 100? O FENC. Artigo 5. O Poder Executivo terá o prazo de 180 dias para regularizar as áreas com placas indicativas e devida sinalização. Artigo 6. Essa lei entra no vigor na data da sua publicação. Senador Amaral, 6 de julho de 2018. Justificativa. Nobres colegas vereadores, o presente projeto de lei é reivindicação de pais de alunos, os alunos interessados, pois alguns motoristas não respeitam a sinalização e colocam em risco os alunos, principalmente as crianças. Assim, para resolver de vez a questão, apresento o presente projeto de lei. Conto com os novos colegas para aprovação. Senador Amaral, 6 de junho de 2018. Atenciosamente, com os meus cordiais cumprimentos, Gabriel Fernando Brandão Sassi, vereador, autor do projeto de lei. Projeto de Lei Municipal de número 12 de 2013 concede revisão geral anual aos vencimentos dos vereadores e da outras providências. A Câmara Municipal de Senador Amaral aprovou o prefeito municipal. Sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo do município de Senador Amaral autorizando a conceder revisão geral anual aos vencimentos, a título de recomposição dos vereadores nos limites estabelecidos por esta lei. Artigo 2. O valor da recomposição que trata o artigo 1º será de 2% ao incidir sobre a remuneração bruta de proventos. Artigo 3. A recomposição que trata esta lei, para todos os efeitos, terá como data base 1º de maio de 2018. Parágrafo único. Na eventualidade de que não seja possível operacionar os reajustes previstos nesta lei até a data do próximo fechamento de folha de pagamento, fica
autorizado o Poder Executivo pagar reajuste de forma retroativa, observando seu caput desse artigo. Artigo 4. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Senador Amaral, 6 de julho de 2017. Adenilson Lopes da Silveira, Prefeito Municipal. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade conceder revisão anual dos salários dos vereadores, sendo que tal garantia encontra previsão na Constituição da República, além do que segue os índices aplicados pelo município para os servidores municipais, atendendo, portanto, ao princípio de isonomia. Contamos com a colaboração dos novos colegas. Mesa diretora, 6 de julho de 2018. Gabriel Fernando Brandão Sassi, presidente. Jean Geraldo da Silva, vice-presidente. Leandro Ferreira de Rezende, secretário. Projeto de Lei Municipal de número 13 de 2018. Concede revisão geral anual aos vencimentos do prefeito, vice-prefeito e secretários e dá outras providências. A Câmara Municipal, o senador Amaral, aprovou prefeito municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo do município de Senador Amaral autorizar e conceder revisão geral anual aos vencimentos, a titularidade de recomposição do prefeito, vice-prefeito e secretários, no limite estabelecido por esta lei. Artigo 2. O valor da recomposição que trata o artigo 1º será de 2%, a incidir sobre a remuneração bruta do provento. Artigo 3. A recomposição que trata essa lei, para todos os efeitos, terá como data base dia 1º de março de 2018. Parágrafo único. Na eventualidade de que não seja possível operacionar os reajustes previstos nessa lei até a data do próximo fechamento de folha de pagamento, fica autorizado o Poder Executivo pagar reajuste de forma retroativa, observando seu caput desse artigo. Artigo 4. Para os secretários municipais que recebem vale alimentação, fica concedido reajuste à quantidade de R$50. Nesta lei entra em vigor na data da sua publicação. Senador Amaral, 6 de junho de 2018. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade conceder revisão anual dos salários do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, sendo que tal garantia encontrada na previsão na Constituição da República, além de que segue os índices aplicados pelo município para os servidores municipais, atendendo, portanto, ao princípio da isonomia, contando com a colaboração dos novos colegas. Mesa diretora, 6 de junho de 2018. Gabriel Fernando Brandão Sassi, presidente. Jean Geraldo da Silva, vice-presidente. Leandro Ferreira de Rezende, secretário. Encaminho o projeto aos membros da Comissão de Justiça, no início do prazo, para apresentar o parecer. Declaro aberto o grande expediente. A ordem do dia será a votação da ata da reunião ordinária realizada no dia 23 de 5 de 2018. Determino a senhora diretora legislativa que faça a leitura da ata de reunião ordinária realizada no dia 23 de 5 de 2018. Ata da reunião ordinária de número 8 de 2018. Aos 23 dias do mês de maio de 2018, no plenário da Câmara Municipal, o senador Amaral, sob a presidência do vereador senhor Gabriel Fernando Brandão Sassi, às 19 horas, reuniram-se os vereadores desse município. Após a chamada dos vereadores e verificação da presença do quórum legal para a abertura dos trabalhos, o presidente declarou aberta a reunião com formalidades. Os vereadores fizeram suas indicações, que foram lavradas em termos próprios, e em seguida o presidente solicitou para a diretora legislativa fizesse a leitura das correspondências que a Câmara recebeu. A ordem do dia foi a votação da ata ordinária do dia 9 de maio de 2018, que foi aprovada por unanimidade. A votação dos projetos de lei de número 9 e 10 de 2018, que foram aprovados por unanimidade. E em seguida, foi convocada para subir na tribuna a senhora Nilton Aparecida Moraes, que tinha inscrição prévia para o uso da tribuna, que se manifestou e logo em seguida abriu a palavra franca aos vereadores que se manifestaram. E em seguida, o presidente convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária em 23 de 6 de 2018. Após a reunião foi encerrada, nada mais. Eu, Leandro Ferreira de Rezende, lavrei a presente ata que vai assinado por demais vereadores.
Deu um pouquinho por 15 minutos. Reaberto. Ata da reunião ordinária de número 8 de 2018. Aos 23 de mês de maio de 2018, no plenário da Câmara Municipal, o senador Amaral, sob a presidência do vereador senhor Gabriel Fernando Brandão Missassi, às 19 horas, reuniram seus vereadores desse município. Após a chamada dos vereadores e a verificação da presença do quórum legal para a abertura dos trabalhos, o presidente declarou aberta a reunião com formalidades. Os vereadores fizeram suas indicações que foram lavradas em termos próprios. E em seguida, o presidente solicitou para o diretor legislativo que fizesse a leitura das correspondências que a Câmara recebeu. A ordem do dia foi a votação da ata ordinária do dia 9 de maio de 2018, que foi aprovada por unanimidade, e a votação dos projetos de lei de número 9 e 10 de 2018, que foram aprovados por unanimidade. E em seguida foi convocada para subir na tribuna a senhora Nilta Aparecida Moraes, que tinha inscrição prévia para o uso da tribuna, que se manifestou e ficou o deferimento gravado em vídeo, e logo em seguida abriu a palavra franca aos vereadores que se manifestaram. Em seguida, o presidente convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária em 6 de 6 de 2018. Após a reunião foi encerrada, nada mais. Eu, Leandro Ferreira de Rezende, lavrei a presente ata que vai assinado por demais vereadores. Coloque em votação a quem estiver de acordo permaneça sentado, quem estiver em contra manifeste se levantando. Aprovado. Declaro abertas as considerações finais. Uma coisa, um questionamento. Tranquilo. Boa noite, presidente, demais vereadores. Eu gostaria de agradecer aos deputados que mandou a emenda, o Ulisses e o Thiago, e agradecer ao prefeito pelo trabalho que vem fazendo no município, que está bem visível, né, a melhoria que está sendo feita. E agradecer ao prefeito por ter sancionado a lei Lucas com tão rapidez, né? No outro dia ele já sancionou a lei. Fiquei muito feliz por ele também estar pensando na segurança das crianças, da nossa creche, da nossa escola. E por hoje é só. Boa noite. Boa noite, agradecer ao prefeito por tudo que está fazendo. O calçado lá de João Gordo, depois seguro. E essa travessa aqui na frente também, que eu não sei o nome da rua, está fazendo o calçamento também. E nós parabéns para o presidente da Câmara também pela lei, bem pensado essa lei. Sempre no vem da roça ali, está, quando é horário de aula, é perigoso mesmo o negócio, né? A mãe está totalmente certa nesse caso. E é isso aí, boa noite. Então vai receber carregado. Alguém? Boa noite a todos. Queria agradecer ao deputado Luiz Gomes, agradecer também ao Thiago Ulisses pela ajuda que está dando no nosso município, e agradecer ao prefeito pelos calçamentos das ruas, o prefeito na Ponte Segura, e também agradecer pelo a ponte que está construindo lá. Não terminou ainda, mas está quase. Então, agradecer. Muito obrigado por isso. Obrigado, presidente. Obrigado. Boa noite, eu queria agradecer pelos calçamentos da rua e o Gabriel dar os parabéns pelo projeto. Lá na frente da escola está precisando toda a vida do muro, lá assim que ele Disputa cada um, né? Fazer o quê? Nós estamos para isso mesmo, né? Não, lá é feito, né? Uma briguinha, mas tá bom. Não acho que no horário de pico, acho capaz que não. Ah, lá na frente da escola, tem jeito, cara. Lá você vai arrumar o bolo pensando. Não, mas para estacionar já não estaciona, é só horário de pico que vai dar o quê? Não, eu sei, todo apoio já tem, já pode contar comigo. Mas tem, que é certo, é certo. Você não, Então eu acho que porque eu vou falar para você, a gente acha que é melhor evitar uma coisa Claro que que é. aconteça, porque você Ué, você prefere um carro parado ali meia hora ou uma criança buscar? Então, para isso. Coisa fecha, né? Não tem nada que passar, não. Põe corrente, se passou, leva um monte de problema. Tem lugar para passar por baixo? Já foi feito para isso. Já, o meu falou, a briga que deu para pegar na rua. Agora o cara vai passar. Isso é brincadeira também. Não, eu acho que ele pode passar por lá. Certo até, se fosse analisar, era fechar, botar uma corrente até naquela rua que sobe para cima. Mas é o certo. Sabe? Também fica fecha aquela onda que sobe. Deu que vem reto, tem que fazer a curva que vai para a Rosilene. Ele subir para cima, caminhão pesado, vai aqui, porque daí fica aquela rua toda pensada saindo.
aquela rua, agora você está entrando pelo lado da escola, não é? Então, É aquela rua que eu falo. tem que fechar ali, porque ali que agora eu não sei, faz tempo que eu. Sabe por que tinha que fechar até antes também? Porque os pais que chegam com as crianças, vai de carro, encosta a casa dos dois lados de qualquer jeito, os ônibus dão um trabalho para passar. Ué, você sabe que a cidade nossa é uma cidade, ela vem crescida normal, conforme foi crescendo, a rua não é uma rua lá, o ônibus tem que parar para pegar as crianças, encostou o carro do lado, acabou a rua, você sabe. E outra coisa, daí o perigo que tem, moto passando, não, tá certinho, tem que apoiar a lei e fazer cumprir também, né? Que senão eu botar a lei aqui e fazer. Não, vai cumprir, porque agora normalmente, não sei se foi colocado, até se pode colocar, é fechado a corrente, o certo, o diretor de escola comprar o cadeado para fechar. E outra coisa, aí tem na lei, é bom que a gente pode cobrar também, né? Cobrar da polícia, mas o que está acontecendo? Se tem a lei, por que você não está. Essa rua ali descendo, não pode fazer uma emenda na lei e colocar para pôr ela também? Na verdade, a gente só alternar, né? Porque eu não dei nome na rua, porque eu não sabia. Porque ele só falou em frente às escolas, né? Falou, Em vez de entrar, que é. Na verdade, é a entrada principal das escolas. Né? Sabe o que é o certo fazer? Agora na hora vai ter, o que vai ser, a justiça vai marcar já dia 20, antes de dia 20, chamar o policial também para participar, porque ele é o cara do trânsito do DPR. Se quiser marcar a reunião com a polícia, né? A gente Vamos, podia debater, para ver. Aí faz a emenda na lei. Antes de. Já o projeto está apresentado, ali falta mínimos detalhes. Não, tá certinho. Eu tenho apoio meu tudo. Porque como não citou nome, ali eu acho que. Pode chamar só o sargento, né? O senador Amaral, convoca ele. Daí passa para os outros que foi apresentado. Que foi apresentado e ele fica a par do projeto. E acho que mais também, o certo é criar o número da lei certinho igual vai vir e mandar o número da lei Para eles. na porta da escola também. Tá ali e tal. Nossa, fica bom. Fica um fraco de mim. Porque acho que a pessoa acha que tem que aprender a respeitar. Você tem que respeitar. Satuba saber que tem. Vai ser. Eu vou falar pra você. Se doer no bolso de um, nunca mais ninguém passa. E o Gabriel, mas aí vai valer só para a escola aqui da. Então, tá aí. O que eu tive de reclamação, que eu escutei de mãe, foi da escola daqui. Agora não sei se, por exemplo, tem escola da Ponte. Acho que já podia fazer na emenda, já a emenda na lei do Gabriel da escola da Ponte. Agora eu não sei. Não entrou? Eu acho que eu não falo Nosso muito. projeto fala municipal e creches entrou. Eu não sei do jeito que é a escola. Mas aí tá já indo. Mas deixa eu falar pra você. A escola da Ponte Segura é de jeito. No horário de pico, assim. Mas então é vale também. Mas põe a mão da Ponte Segura junto. Mas então já tá a escola da Ponte. Mas a creche também? A creche da Ponte deixar. A creche também aqui não fecha também. Vou fechar aqui, é isso que eu falei. Só que também o ônibus também fica de a par, né? Vai de criar, por exemplo, assim, mas se não deixar passar do outro lado da rua, mas não deixa mesmo, né? Sempre fica guardando. No portão da creche, o ônibus já sai direto pro ônibus. E as mães pegam no portão também, né? É porque creche é pequena, as mães já vai buscar. Né? Então você pode fazer uma emenda que determina o. O problema é a escola que as mensagens aqui correndo. Mas fica, o vigia fica lá no portão. É igual tá mesmo, normalmente. Semana que vem nós vamos reunião, quer tentar conversar com a polícia, marcar, para nós ir conversar com eles? Não, convocar eles aqui mesmo, junto com a reunião no dia. Mas assim, se for você mesmo, a rua, a outra, o que ele acha de É fechar? para ter uma opinião deles também, o que Acho que não dá. O Bruno, Que tem que fazer agora, ainda. usando isso, o que aconteceu com essas placas dessa rua que não dá valendo mais? Posso falar? Ah, tá, aqui você fala de Não tem mais. Eu acho que tá na hora de indicar também esse negócio pra cá. Tá subindo. Essa rua aqui é o Você Você está quê? subindo ou você está encontrando? Você está Essa descendo rua ou está aqui. subindo? É. Cara, Agora tá tendo até festa, mas essa rua aqui, o que virou? Porque não, ali, essa daqui não tem a placa mais. Eu acho que, não sei se tirou. Aqui já mandou. Então, e lá? Não, Mas tem uma tá sem a placa subindo. Eles tiraram alguém à noite, tirou. Tirou a placa lá, igual os caminhões que tá vindo fazer entrega, tá descendo aqui. Ou Descendo a aqui. reunião desce a rua lá da praça? É, tá descendo pra cá agora. Da esquina pra cá? É, tá descendo aqui na hora, no final dali. Daí você tá subindo da escola. Então, porque mais só que lá pra dentro tá sem a placa. Perguntando outra coisa pra vocês, eu não tô por dentro disso. E esse asfalto não foi inaugurado ainda não, né? Não tá como inaugurado também não, né? Não sei. O asfalto é. Não. Entendi. Então tá faltando as placas também. Como aqui não cita nome de rua, eu acho que não precisa fazer emenda. Fala
Então, acho que não precisa usar, porque senão vai ter que colocar o nome de cada rua. Se colocar o nome de uma rua, vai ter que colocar o nome da rua da creche, da ponte, da escola da ponte, vai que o dia muda o local, abre mais. Ou se não, conversar com o diretor de escola, fazer e falar para as crianças que só para ajudar. As crianças entram pelo lado. Entra e sai por E baixo. sai por baixo. pelo lado. A escola entra por cima e desce por baixo. Sai por baixo. Para a cerca, né? Mas tem que ver. Vamos reunir a comissão às 6 horas? Pode ser? Tem que dar um negócio desse placa aí, né? Aí a gente já vê isso aí tudo certinho. Tá feio, né? Esqueci de convocar o sargento também. Convoca ele, o sargento. Ou ele manda um representante. Precisa vir tudo para o sinal. Eu acho que pelo jeito que está explicado, eu acho que não precisa fazer mesmo, não, você acha, não? Eu acho que não precisa. Eu pelo que eu entendi, a procedimento também não precisa. Porque Não falar falou as nada. coisas, né? Então, Nome da rua, e assim, quem define a necessidade é o diretor. ele vai ver qual mundo que precisa fechar aí. Inclusive da creche. A creche Então, o principal foi falar que as coisas que eu escutei falou que não tinha lei. Foi senador, tem lei sim. Não tem. Falei, então tá bom, se não tem, a partir de hoje nós vamos criar. Foi bem pensado, parabéns. Não, mas vai tendo uma discussão. Então, na hora que eu falei que a Câmara é para fazer lei, em casa de lei, ele falou, então você faça a lei. Aí você tem que... Quem falou pra você? Aí você tá não foi uma, duas, três, não, foi várias pessoas. Isso vai andando. Não sei se alguém também comentou com vocês. Não sei se ninguém não, né? Não tem jeito de buscar os filhos da gente na escola. Não, lá A gente vai buscar as coisas da escola, as mães juntam na gente ali, não tem condição. Não, lá já falaram um monte de vezes já. Tá. Na verdade. Tô vendo que eu tô lembrando. Eu marco, mas E não vem conversar com a gente se. O Gil foi lá, já na creche também. Não, não quer tirar, né? Ou sabe o que a gente fez, né? De ajuda de vocês, a detetização da creche, de novo. E cobrar da equipe que veio detetizar, porque não valeu a Porque detetização faz deles. pouco tempo que fez e está E aparecendo bastante. pedir ajuda de todo mundo para ajudar a pedir lá, porque tem roedor, tem morcego, tem aranha. Um zoológico, né? Não, é Faz verdade. pouco tempo, né? Faz pouco tempo, pode pegar nada lá. Faz pouco tempo que detetizou a creche, gente. Então, o que tem que fazer? Cobrar da equipe e ver fazer. Sabe o que acontece lá? Lá que é Então, tem garantia, tem a plaquinha lá, tem Tem, para eu vou dar uma olhada lá no Isso, plaquinho. deve ter garantia, né? Porque é perigoso, tá perigoso lá. É que na verdade. Essa semana precisa lavar todas as louças, tudo que achar roedor lá dentro. Então, não é culpa da prefeitura, não. Então, falei, tem que cobrar da empresa que fez a indenização. Porque faz pouco tempo. Esse plano tá mais verde, A Roberta vai ter garantia no cheiro. Tá cheio de rato lá. Certo, tá lá no minha mãe, plantou na beira do mato. Lá para aqueles lotes que tem, e o mato que tem lá de baixo, Tem que cobrar É difícil. dos outros lotes para ficar. Acho que é isso aí. Ó, eu acho que a gente tem uma lei, a lei de código de postura, fala das calçadas. Cobrar do povo, tá ficando tão bonita a cidade, tudo calçada, mas cobrar e multar se não fizer calçada. Porque cada um é responsável pela sua calçada. Não tem calçada para as crianças andarem, não tem creche, não tem calçada. Anda todo mundo no meio da rua. Quem será que é o cara que toma conta do código de postura da cidade? Acho que é um por fora, né? Não tem que contratar o Acho que funcionário. lá na especificação do cargo tinha um que era um cara que tomava outra parte do código de postura. Tem, é o fiscal. Mas não tem, nós não tem fiscal contratado. Tem um cargo criado, existe a lei do cargo criado, mas não tem ninguém contratado. Eu já fiz essa indicação para eles contratar o fiscal. Porque está ficando bonita a sua calçada, mas o povo não vai calçar. Rua do centro ali não tem calçada. Então, para ajudar a cidade a ficar bonita também. Cuidar dos crianças. Não, você viu que tem uma chuva que tá meio ruim, não é calçagem não, dá arrumada. Fica bonitinha a cidade. Aquele morrinho de cemitério. Isso mesmo, A rua da beira da escola, de descer, lá onde eu tava lá, tava ruim esses dias. Não tem nada a ver com a mulher, não, vai fazer Aquela lá é verdade, normalmente é chuva forte. Eu acho que a calçada. É, porque sabe que a prefeitura tem que fazer, né? Aí você é cobrado, não tem nada a ver depois. Uma coisa que eu falo que o Gabriel tem lá com a gente, mas e na roça, onde assunto na roça, quem no roça verde estrada. Isso aí é outro projeto de criar também. Eu tô pensando em criar esse projeto. Um projeto de cada um que tem um terreno na beira. Isso aí fica até mais fácil para a prefeitura. E eu garanto você com os caras donos de terreno. E criar um projeto, o cara de dono de cerca, ele limpar a parte dele. Da beira da estrada, né?
Então, agora no lugar que o cara vai lá, a prefeitura roça verde de estrada. O cara já leva a máquina, já faz quilômetro de estrada, já faz poço. E ele não poder cortar. Não, ele tem que fazer na beira, fazendo a seca na beira de estrada, não sei se acontece, não sei nada. O cara vai lá, a prefeitura limpa, faz o vazador de água certinho. O cara não põe a seca no meio da estrada, tá lá. Tava assim, voltando ao assunto das ruas, a gente lembrou que a Copasa tem que colaborar também, que a Copasa está misturada nas ruas. A Copasa tem que levar o apelo. Michel, só que se o cara fizer a cerca, igual você falou, se acontecer um acidente, bater na cerca, ele é responsável. Mas você já viu também, né? Você viu a. Só que ele é responsável, pode passar. Falando da Copasa. Não nesse mandato, não, no outro mandato, se eu sou prefeito desse cara, que eu não tinha feito um grão, uma bagunça fizeram na rua, largaram e foram embora. Mas não, você vai abordar com a arrumada. Copasa é uma. Mas que a cidade aí, como agora da Copasa? Acabou com a cidade, né, pai? Mas pegou daqui de baixo, aqui, guardou lá. Melhor rua que tinha. Acabou. É melhor. Aí vem um mais louco aí, dá um buraco da Copasa, aí deixa ver, o cara vai lá, faz dente, o cara quer dizer que o cara do carro tá errado. Que lugar que ele tá morando? Porque não, isso foi culpa do outro prefeito, ele tinha que ter cobrado a Copasa para ter arrumado as ruas que a Copasa tem. Vai ter conversa com o presidente aí da Copasa. A Copasa também, ela está brincando, ela está recebendo a água do município de Senador e não está dando uma água de qualidade e está prejudicando também os produtores. Porque ela é uma empresa e ela não está fazendo nada para melhorar. Eu não sei o que está tem. recebendo. Aquele dia que a gente foi do Horizonte, o presidente chamou a gente, porque o ofício que a gente deixou lá no Copasa chegou aqui. Levaram a carcada. Aí ele chamou a gente lá e falou que tá aberto o Copasa dos vereadores lá. Conversar, até esqueci de falar isso pra vocês. Não, porque nós estamos, eu tenho uma foto, tem filmagem que foi feito já faz dias já que nós fizemos. E nós não entramos no período de seca ainda. E não vou falar para você, senador, vai faltar água. E é rico em água. Vai faltar água. Está tendo um equilíbrio, um projeto para segurar porque é um lugar que é senador. Nós temos um projeto lá que foi feito lá da capacitação, tentando para ser aprovado lá, que é do projeto do IICA lá, aquele lá. Por enquanto não, pois é o que é 303 mil. Já está tudo aprovadinho, só está faltando pagar esse energizado. Estou achando quem que vai ganhar, que está por parte da licitação, quem que vai ganhar, se ganhar, tomara que ganhe a Imater. Para fazer as bacias, as coisas. Só que a Copasa tem que ajudar também. Porque o prefeito vai entrar com a parte contrapartida, que é os maquinários, e mais 313 mil, só que 50 mil vai ser por parte de óleo, que a prefeitura não, que cai no cofre da prefeitura, e os outros é cerca, reflorestamento. Qual é a outra coisa, né? Eu não sei qual é que é a outra coisa que entra. A estrada. Faz a estrada tudo de volta. Das bacias. Tem alguém para falar alguma coisa? Vou marcar a reunião então de comissão. Convocar o sargento também, mandar eu fazer um convite para ele, se ele pode comparecer. Então é isso. Convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária para o dia 20/6/2018, às 19 horas, sob a proteção de Deus, declarar encerrados os trabalhos.